Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre a velocidade média. E o que é a velocidade média? A velocidade média vai ser a razão entre o deslocamento de um móvel e o intervalo de tempo que ele leva para fazer esse deslocamento. Consequentemente, para a gente calcular a velocidade média, a gente tem que levar em consideração os pontos inicial e a posição final do móvel, ou do automóvel, e o intervalo de tempo que ele demorou para fazer esse deslocamento. Logo, a equação da velocidade média vai se dar por ΔS sobre ΔT, onde V é a velocidade média em metros por segundo, ΔS é a variação do espaço em metros e ΔT é o intervalo de tempo em segundos, certo? Isso pelo Sistema Internacional de Medidas. Mas claro que no nosso dia a dia é comum a gente usar a velocidade como quilômetros por hora ou em outros países em milhas por segundo, e aí a gente vai fazer uma pequena conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, e é bem simples. Basta você, no caso, se for de km por hora para metros por segundo, dividir por 3,6 e se for de metros por segundo para km por hora, multiplicar por 3,6. Porque se você fizer a conversão, 1 km é 1000 metros e 1 hora é 3.600 segundos. Por isso que dá esse fator de conversão aí. Então é bem simples de a gente fazer essa conversão e transformar km por hora para metros por segundo, certo? Então vamos ver alguns exemplos aqui de velocidade média, questões envolvendo velocidade média que caem nos vestibulares, né? Primeiro da VUNESP. Ao passar por um marco quilômetro 200 de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco 200, quilômetro 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê que para os carros que trafeguem nesse trecho uma velocidade média em km por hora de. Então a questão aqui que é a velocidade em km por hora. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando a equação da velocidade média, a gente tem V igual a ΔS sobre ΔT. Onde o tempo, como ele quer em km por hora, a gente tem que transformar de minutos para hora, né? 30 minutos, 1 hora tem 60 minutos, então a gente vai dividir 30 por 60, que dá 0,5, ou seja, meia hora, né? Então, a velocidade vai ser ΔS, que é o espaço final menos o inicial, ou seja, 245 menos 200, dividido por 0,5, ok? Que vai dar velocidade igual a 45 dividido por 0,5. Velocidade média nesse trecho aí que o anunciante prevê de 90 km por hora. Resposta correta, letra B, né? Outro exemplo aqui da UP. Um automóvel vai do ponto P para o ponto Q com a velocidade escalar média de 20 metros por segundo. E em seguida de Q para R com a velocidade escalar média de 10 metros por segundo. A distância entre os pontos P e Q vale 1 km e a distância entre os pontos Q e R 2 km. Qual é a velocidade escalar média em todo o percurso em metros por segundo? Então essa questão aqui ele quer a velocidade em metros por segundo e ele quer a velocidade média de todo o percurso, ou seja, a gente tem que saber o tempo total e a distância total. A distância total é fácil, é só somar 1 mais 2 que dá 3 km ou 3.000 metros, mas o tempo a gente tem que encontrar. E como é que a gente vai encontrar? Encontrando o tempo em cada percurso, de P para Q e de Q para R. Então a gente vai encontrar o tempo, né, utilizando a equação da velocidade. V é igual a ΔS sobre T, sobre o tempo. O tempo vai passar multiplicando e a velocidade vai passar dividindo. Então, o tempo vai ser igual a ΔS sobre V da velocidade. Logo, no percurso 1, o tempo vai ser 1000 metros, né, que é um caso quilômetro, dividido pela velocidade média do percurso 1, que é 20 metros por segundo. Certo? No percurso 2, que dá 50 segundos, né? No percurso 2, a gente vai ter que a velocidade média vai ser 2.000 dividido por 10 metros por segundo, que vai dar 200 segundos. Então, a gente tem o ΔS total, que é 3.000 metros, e o tempo, que é 250 segundos. Logo, a velocidade média de todo o percurso vai ser 3.000 dividido por 250, que dá uma velocidade média de 12 metros por segundo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de questão, para não achar que é só calcular uma média aritmética. Por que não calcular só a média aritmética e ter que fazer todo esse processo? Porque as distâncias são diferentes, então os tempos percorridos são diferentes, logo
ele não vai ser simplesmente uma velocidade, uma média aritmética. Então a gente tem que calcular o tempo total do percurso e a distância total do percurso. E aí a gente fez. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Um forte abraço e até o próximo.